Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu preciso sair, eu tô ligado que eu devo muitas respostas por aqui, que eu tenho muita coisa pra responder, mas quando esse príncipe aparece nos meus comentários, eu preciso dar um momento. Então vamos ver como fica o caimento desse blazer masculino da Cartier, já que eu falei que ele tem um corte slim, e também aproveitar pra fazer toda uma análise sobre a alfaiataria masculina. Mas nunca antes da gente analisar a minha composição em si, né? Tô aqui com uma calça vintage em alfaiataria, por mais que ela tenha essa lavagem, essa estética do jeans estonado, quero contar pra vocês que ela é no linho misto. Trazendo assim, então, o melhor dos dois mundos, o alinhamento da alfaiataria, mas a despretensão dessa estética de jeans. A ranhura do linho também influencia diretamente nessa estética, nessa textura de jeans, sendo que ela tem uma construção extremamente limpa, sendo que ela era tamanho, sei lá, 44, 42, e olha como ela ficou depois do ajuste. Eu falo aqui que bom garimpeiro é garimpeiro que tem uma boa costureira do seu lado. Finalizei com esse suéter vintage em rayon, trazendo essa estética de anos 90, de jeans, de cintura mais alta com suéter, só que trazendo todo o alinhamento do rayon. Tênis branco pra trazer esportividade, deixar toda a atmosfera mais urbana e acompanhar a luminosidade do suéter. Fala sério, essa composição por si só é extremamente casual, extremamente neutra, extremamente atemporal, mas percebam a quantidade de informação de moda. Eu digo assim, dependendo dos cortes, dependendo dos tecidos, a mesma ideia de suéter com jeans pra você pode ser completamente diferente pra mim, pra outra pessoa. Agora com a cereja do nosso bolo. Fala sério, na boa mesmo, fala sério. Como eu contei no vídeo de comprinhas, eu tô aqui com um blazer masculino, vintage da Cartier, inteiramente da lã pura, só que nessa lã pura texturizada, estruturada, o que de fato faz muito sentido quando a gente pensa na composição, na construção de uma peça de alfaiataria masculina. Como eu contei, construção masculina, mas com cortes linho, que não faz com que ele seja cinturado, mas faz com que ele acompanhe o corpo. O que eu acho de uma riqueza, o que eu acho que comunica muito com o homem moderno, seja ele hétero, seja ele gay. Independente dele gostar de moda, traz uma comunicação moderna, traz uma comunicação mais atual, mais contemporânea. Completamente diferente desse daqui, percebem? Também uma alfaiataria masculina, também vintage, só que dessa vez no crepe de alfaiataria, mas mantendo a construção de alfaiataria, sendo que quando a gente fala de alfaiataria, ainda mais alfaiataria masculina e vintage, ela é sempre assim, mais abrutalhada. Com esse corte que a gente muito pode considerar oversized, sendo que ele de fato era feito assim, grandalhão mesmo na época, trazendo maior bossa, trazendo maior imponência. Quando eu penso então que eu encontrei um blazer vintage de alfaiataria masculina colorida, fala sério, esse daqui é o achado dos achados, sendo que quando eu tava no brechó, todo mundo ainda brincou comigo, você vai levar, isso não ficou bom. Falei, vocês não acharam, gatinhas? Então essa é a minha certeza de que essa peça realmente é boa. No caso desse blazer que tem um olhar pro paletó masculino, na realidade eu gosto muito de usar com short, com peça mais curta. Gosto muito de usar ele assim, deslocado do corpo, trazendo então o peso, a importância dessa alfaiataria, só que numa releitura urbana. Assim, desconstruindo ela, ou aliás, ressignificando ela. Completamente diferente desse corte slim da Cartier. E percebam que apesar de vintage extremamente contemporâneo pra sua época, mais uma vez lembrando que é uma alfaiataria masculina, quão bom ficou a composição dessa mistura de texturas, da lã texturizada com o linho misto da calça. Sério mesmo, essa calça foi bem pensada de uma forma, ao mesmo tempo que ela traz o alinhamento da alfaiataria, o alinhamento do linho, essa despretensão, essa brecha que o jeans traz, que é a estética que esse jeans traz, que é a estética que a lavagem desse jeans traz. Com isso tendo um fundo azulado, mas também tendo nitidamente um fundo acinzentado, dando uma leve brecha para um fundo amarelado, dando match certinho com esse blazer e com isso gerando uma baita, uma bela mistura de texturas. Daí, mais uma vez, desconstruindo essa leitura mais social do blazer com calça de alfaiataria. Mas só lembrando que eu tô saindo com isso, tô considerando também algumas possibilidades de bolsa aqui, sendo uma delas essas propostas muito parecidas, mas que cumprem estéticas completamente distintas. Acredito que uma bolsa com alça de correntaria é a pedida certa nessa composição que é extremamente social, apesar de desconstruída tanto pelo suéter quanto pelo tênis. Considerando então essa vintage inteiramente vinil no trabalho de matelassé, essa mantém a sobriedade da nossa composição, mas trazendo o brilho do vinil, um elemento muito característico dos anos 90. Só que numa pegada muito parecida, a gente também tem essa também matelassé, só que no couro legítimo, trazendo o vermelho como um elemento surpresa na composição. Percebam que as duas acompanham a seriedade da alfaiataria, a seriedade dessa estética social, só que deixando tudo mais urbano, por conta do formato, por conta da estrutura, por conta ou do ponto de couro, ou por conta do brilho do vinil. Assim, trazendo mais personalidade, com isso mais individualidade a toda a composição através do styling. Mas a gente também tem essa frasqueira em formato mini que leva toda a composição para um caminho completamente oposto. Gosto muito da presença que ela traz, gosto muito da alça de correntaria alongada, ainda mais por cima do blazer. Percebam que por mais que ele tenha o corte ajustado ao corpo, não acinturado, mas ajustado, ele fica ainda mais ajustado, certinho, como se eu tivesse com o abotoamento fechado. Dando holofote, então, a bolsa em formato mini, nesse formato de frasqueira, que apesar de super despretensioso, traz muita sofisticação aqui, também surgindo com café como mais um
um elemento surpresa, mesmo que mantendo a sobriedade. Igual quando eu falo que uma alça de correntaria numa estética inteiramente de alfaiataria, numa estética social é a pedida certa, traz esse elemento rocker, traz esse elemento mais noturno de festa, desconstruindo então a produção e trazendo mais personalidade a ela. Peguei também esse cinto social, meu bom e velho de guerra da Elos, que tanto acompanha a atmosfera quanto surge também como mais uma informação de moda. Eu digo isso porque eu acredito muito na presença de um cinto, na importância de um cinto, ainda mais nessa composição que a gente viu que nem teria necessidade, mas que ele parte da escolha. Hoje eu não vou nem fazer muita graça, vou apostar nessa armação retrô com a lente avermelhada, e será que assim vocês sabem qual bolsa eu apostei? E assim eu me vou extremamente feliz com o resultado final dessa composição, respondendo a pergunta do Tiagão e querendo dar uma gargalhada aqui, porque eu tenho certeza que você achou que eu tinha apostado na bolsa vermelha. Mas fala sério, o brilho do vinil aqui, percebam que apesar de manter a neutralidade, eu tenho muita presença, muito impacto com essa bolsa. Com isso, acredito que eu tenha conseguido trazer pra vocês como a gente consegue construir uma masculinidade, só que a partir do nosso próprio olhar. Eu falo isso porque esse é bem o motivo pelo qual eu acompanho o conteúdo do Thiago, que é de uma área completamente diferente da minha, um homem com um olhar de mundo completamente diferente do meu, mas assim como eu, utilizando da comunicação dele, utilizando da área dele, que é de esportes, como pano de fundo pra comunicar os questionamentos, as reflexões que ele tem de mundo, sendo um homem muito à frente do seu tempo, que me faz gostar muito de acompanhar ele, mesmo que não tenha nada a ver com a minha área. O cara dá várias aulas de academia, o que isso tem a ver comigo? Mas pergunta se eu deixo algum vídeo passar. Ele traz toda uma outra leitura sobre musculação, ele traz toda uma outra leitura sobre esse cenário, sobre essa atmosfera de academia, batendo de frente com absolutamente todo mundo, tá? Tanto trazendo as técnicas, aulas dele sobre treino fofo, que eu adoro, tanto trazendo os conceitos dele, as reflexões dele sobre masculinidade, sobre sociedade. Inclusive, com ele que eu aprendi o termo bolsonarista de esquerda, e isso nunca se enquadrou tão bem em tempos modernos. Quero muito saber o que vocês acharam dessa composição, quero muito saber como vocês pensam que a gente poderia desenvolver diferentes estágios para construir uma masculinidade a partir do nosso próprio olhar. É bem isso que eu acredito, é bem isso que eu tento trazer por aqui, que eu me sinto extremamente seguro com a minha masculinidade, mas a partir do momento que eu defino ela. Não deixa de me contar o que você achou, não deixa de me contar as suas ideias, porque agora eu tô pronto e alucinado. Fui!